Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje o convidado que nós trazemos nos brinda com um livro que aborda um tema, na verdade ele aborda um comportamento que muitos de nós ainda não conseguimos evitar. E esse comportamento, ele nos traz um incômodo, ele estressa, muitas vezes ele paralisa e adoece. E o livro tem justamente o objetivo de nos ajudar, né, na mudança desse comportamento, para que nós tenhamos uma vida um pouco mais tranquila, mais saudável. Nós temos a alegria de receber hoje Orson Peter Carrara, e o livro que ele nos traz tem o título Tensão Emocional. Bom, Orson, é uma alegria tê-lo aqui conosco mesmo. Olá, Zilda. Olá, telespectadores do Repensar. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui e o assunto é muito momentoso, é um assunto que nos estimula realmente. Bom, antes da gente falar de tensão emocional, a gente quer falar um pouquinho sobre você. Você é editor, você é palestrante, é escritor, mas a gente queria também saber um pouquinho sobre essa sua vida de espírita, né? Nasceu berço espírita, como que é a sua vida, enfim, fala um pouquinho de você. Sim, Zilda, eu nasci em lar espírita, meu avô já era espírita, nasci na cidade de Mineiros do Tietê, no interior paulista, e resido em Matão atualmente há 10 anos. Sou casado, tenho 3 filhos, e sou editor profissionalmente e gosto muito de falar em público e de escrever. Tanto é que estou com 10 livros publicados e o meu grande ideal de vida é realmente divulgar o espiritismo pelas alegrias que o conhecimento espírita traz. Então, nós estamos aí batalhando pela divulgação através de palestras, de textos em revistas, jornais, sites e os livros que estão à disposição. Sendo espírita de infância, estamos bastante habituados com o palavreado, com a vivência espírita, desde os exemplos de nossos pais, de forma que estamos muito bem situados na questão do movimento espírita. Muito bom. Bom, vou falar do livro então. Por quê, né? Como surgiu a ideia de escrever esse livro, né? E no que ele está baseado? Pois é, o livro surgiu em virtude de uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Como se sabe, Emmanuel, mentor da mediunidade, do mediunato de Chico Xavier, publicou mais de uma centena de obras que ele assinou. São conhecidos os romances clássicos históricos do cristianismo nascente, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão. Emmanuel produziu ainda inúmeras outras obras, mais de uma centena. E produziu ainda mensagens avulsas, textos curtos, compactos, muitos deles enfechados em livros de bolso. E entre esses livros, há um livro que se chama Companheiro, editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, no final da década de 70. E este livro contém, em suas páginas compactas, bem ao estilo do Emmanuel, que além dos textos densos, dos romances históricos já citados, também produziu textos leves, parágrafos curtos. E neste livro Companheiro está a mensagem Tensão Emocional. E esta mensagem foi impressa, distribuída pelo Grupo Espírita Mensageiros aqui de São Paulo, e uma certa ocasião, fazendo uma visita a um centro espírita numa determinada cidade, esta mensagem caiu em minhas mãos. E comecei a verificar que a mensagem era praticamente um braço, uma extensão de uma outra abordagem que já temos, que é Por que Adoecemos, que virou um livro de bolso também, virou um DVD, é um livreto que fala sobre o peso das emoções. E aí começamos a fazer palestras sobre a mensagem. Fizemos dezenas delas. E alguns companheiros em alguns lugares do Brasil começaram a sugerir, por que você não faz um livro sobre a mensagem? Então fizemos um livro. Cada parágrafo da mensagem se transformou num capítulo do livro. E no final do livro nós colocamos a mensagem na íntegra, para que essa mensagem seja bastante conhecida e difundida, e principalmente ajude as criaturas que com ela tomarem contato. E aí está a origem do livro. E ele vem num momento importante até, porque nós vivemos num clima de tensão. Nós nessa transformação que nós estamos passando, né, a gente tem pressões, a gente tem tensão e a gente não sabe como viver. Então eu pergunto para você, por que tantos desajustes, né? O que causa esses desajustes que nós estamos vivendo? Nós precisamos passar por
por esses desajustes para mudar o nosso planeta de provas e expiações para a regeneração, Orson? Pois é, nós estamos vivendo um momento importante na história mesmo para esse salto evolutivo, né? Realmente são angústias pessoais, individuais, provenientes dos nossos medos, do sentimento de culpa, do desejo de vingança, do rancor e por aí vai. Mas também há as tensões coletivas próprias das pressões da sociedade, da vida corrida que todos nós vivemos atualmente. E realmente a sua pergunta ela é muito pertinente, porque as adversidades da vida, as circunstâncias difíceis, os fatos que nos assustam e mexem, desajustam o nosso equilíbrio intelecto, moral, emocional e que causam as tensões que nos levam a desequilibrar a nossa maneira de viver, de sentir-se perante a vida. Na verdade, essas adversidades elas têm a função de fazer com que a gente amadureça. Então elas são úteis, porque aprendendo a lidar com pressões, vivendo atordoado pelas situações angustiosas, pelas dificuldades próprias de viver num planeta que se modifica a cada dia, isto faz a gente crescer intelecto, moralmente, emocionalmente, psicologicamente, e também nos amadurece. O grande detalhe está em saber administrar esses conflitos. Justamente é isso. Eu acho que a gente tem que tomar consciência de que essas situações, como você disse, elas servem para nosso aprendizado, para nosso amadurecimento. Mas a gente ainda trata isso como um castigo, um sofrimento, e a gente culpa muito Deus. E Deus não tem culpa disso. Todas essas situações, na verdade, são proporcionadas por nós mesmos, não é isso? A nossa imaturidade provoca o desespero, a nossa imaturidade provoca os ímpetos agressivos, a nossa imaturidade provoca essas reações que variam tanto de indivíduos para indivíduos, né? Por exemplo, nós temos as tensões pequeninas. A dona de casa que vai receber alguém para o almoço, para o jantar, preocupa-se se vai ter muito sal ou pouco sal na comida, na limpeza. O que fazer, né? O que fazer. Um filho que não chega na madrugada, dirigir numa autoestrada, numa noite de chuva, uma entrevista para emprego, enfim, um vestibular, uma cirurgia, um parto que está para ocorrer, são situações estressantes, preocupantes, que geram uma tensão que passa. Porque uma vez o fato ocorrido, nós nos aliviamos. Mas existem as tensões, Isilda, que permanecem por longo tempo, às vezes por décadas. São as tensões provenientes dos medos, do ciúme, da inveja, do rancor, do desejo de vingança, da mágoa guardada. E isto, se alimentado e guardado, gera doenças, porque prejudica o nosso sistema imunológico. Aí que está o problema. Nós vamos falar isso já, Orson. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre esse assunto. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Orson Peter Carrara sobre o livro Tensão Emocional. E antes da gente continuar aqui a nossa conversa sobre esse livro, que é um livro bastante importante para o nosso dia a dia, a gente queria convidar você a participar do Clube Amigos da Boa Nova, para que nós tenhamos essa possibilidade de divulgação da doutrina dos espíritos e dessas informações, desses convidados que nos trazem orientações, informações, o consolo, enfim, o alívio para o nosso dia a dia. A gente quer contar com a sua colaboração para que mais pessoas tenham acesso à informação. Você pode se associar e juntar-se a nós através do telefone 0800 12 18 38. Seja um divulgador da doutrina espírita, faça como Emmanuel nos ensinou. A melhor coisa que nós podemos fazer em favor da doutrina espírita é a sua divulgação. E com isso nós vamos aprendendo a praticá-la e nos tornando melhores. Bom, Orson, nós estamos justamente falando dessa coisa de tensão que adoece, né, dessas que ficam, que perduram, né? É interessante que uma revista semanal trouxe um artigo dizendo: a dor da alma dói no corpo. É um psiquiatra falando disso, né? Como resolver, ele fala mais especificamente da depressão, mas todas aquelas situações que nos trazem tensão, né? Pois é.
Veja só, Isilda, ficar triste, ficar com raiva, ficar com medo, ficar revoltado é humano. O grande problema está na manutenção desses sentimentos, Certo. porque esses sentimentos nos desajustam psiquicamente. Então, quando a gente ficar triste um dia, 2 dias, 3 dias, é normal, é humano. Mas se passar disso, é necessário que abramos os olhos. Porque quando nos deixamos entristecer ou nos abater por dias seguidos, nós vamos baixando o nosso sistema imunológico e aí ficamos expostos aos vírus, bactérias, infecções, contágios. Então, o desajuste da emoção provoca as doenças no corpo. Já é conhecido que a mágoa guardada é uma das causas dos tumores cancerígenos. Exato. Isso já é uma discussão que está em pleno andamento na sociedade moderna. A psicologia já trabalha com essas ideias, a medicina, o evangelho recomenda o perdão. O perdão não é uma coisa ao acaso, ele é fruto, a recomendação do evangelho é fruto da experiência do mestre que nos ensinou a reconciliação e ao perdão 70 vezes 7 vezes, quer dizer, indefinidamente, porque o não perdoar nos acorrenta, nos amordaça. O não perdoar nos deixa com peso nos ombros. Quem perdoa, liberta-se. Quem não perdoa, fica preso aos pensamentos que molestam o corpo. Isso é um exercício, né? Você mostra aqui, na verdade, através, né, dessa mensagem de Emmanuel, você mostra que é um exercício constante isso, né? O Espírito Emmanuel, na abrangência da sua mensagem, que ela é composta de 2 dezenas de parágrafos, o que gerou aproximadamente 21 capítulos na obra, Emmanuel justamente nos convida a uma mudança de comportamento mental. Justamente nos convida a viver com alegria, a agir com iniciativas no bem, a esquecer ressentimentos, a viver a vida de maneira construtiva, a trabalharmos com alegria, quer dizer, a não temer, a confiar na vida. Tudo isso é uma mudança de postura, porque isso nos ajuda a modificar o nosso panorama mental. Porque a prisão a esses conceitos de desajustes é que nos maltratam. A gente fica doente, Zilda, porque a gente é teimoso, Sim. precipitado, porque a gente não confia. E é impressionante um espírito da categoria de Emmanuel vir dizer que se a gente aceita a existência de Deus, a gente se preserva contra os desajustes. Ora, precisa um espírito desse vir dizer, a gente se esquece que é filho de Deus? Verdade. E porque nos esquecemos disso, nos apavoramos, entramos no desespero, desestabilizamos o equilíbrio que precisamos para viver. Verdade, a gente não se aceita também, né? Acho que esse é também um grande... Pois é, aceitar a vida como ela é um grande segredo para viver com harmonia. Existe uma questão em O Livro dos Espíritos, a 922, que diz que é quase se fosse uma equação matemática. Isso. Ela diz que a felicidade é igual à posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso pode ser transformado quase numa equação matemática. F é igual a PN mais CT mais FF. Quer dizer, felicidade é posse do necessário, é igual a posse do necessário, mais consciência tranquila, mais fé no futuro. É muito interessante pensar que a consciência tranquila a paz de consciência é a única felicidade real que o ser humano pode desfrutar sobre a vida. Porque a juventude passa num instante. Isilda não viu os últimos 30 anos passarem. Verdade, né? A juventude passa num instante. Não estou dizendo que eu estou velho, mas a idade passa rapidamente. O dinheiro muda de mão. E a saúde do corpo também se vai com o tempo. Então a única coisa que permanece é a paz de consciência. E a paz de consciência haverá de ser construída com a vida vivida com dignidade, com decência, com honestidade. E principalmente com essa alta dose de motivação apresentada pelos conselhos de Emmanuel. Aquela coisa de a gente precisa aprender a não se exigir demais, não exigir do outro, não colocar uma expectativa que não vai poder ser correspondida, e aprender mesmo a compreender o outro e as situações. Eu posso não concordar, não é isso? Perfeito. Mas eu posso compreender. Na verdade, que autoridade nós temos? Que autoridade ou competência nós temos para exigir transformações nos outros? Cada criatura é um universo por si, com as suas bagagens, com as suas experiências. Tanto é que cada criatura apresenta reações próprias das experiências que vivenciou nesta ou em outras encarnações, né? Então, Emmanuel vai construindo esse raciocínio
de aceitação da vida, de uso da paciência diante das adversidades, utilizando-as como degraus de crescimento, para que a gente aprenda a administrar esses conflitos interiores e viva com mais serenidade. Então, eu acho interessante que ele fala até de a importância do repouso. Sim. Né? Porque atualmente a gente não dá valor a isso. A gente E fica muitos- vendo TV até muito tarde. É isso que eu ia dizer. Muitos de nós confundem o repouso como esticar o corpo lá de domingo o dia inteiro Isso. na TV. E a cabeça vazia é um ninho convidativo às ideias derrotistas, pessimistas, Exato. intrigantes, que vão minando a nossa serenidade. Então, Emmanuel vem justamente nos aconselhar a usar a coragem de viver, a coragem de dizer sim, a coragem de dizer não, a coragem de perdoar, a coragem de não seguir a massa desenfreada de desequilíbrio que muitas vezes caracteriza a sociedade, né? Ser diferente. A coragem de ser diferente. Ora, realmente é isso. E é muito interessante essas observações, são muito interessantes essas observações que ele apresenta na sua preciosa mensagem. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo. A gente volta já falando ainda um pouquinho mais sobre esse livro que é emocionante, apesar de ter como título Tensão Emocional, ele é emocionante. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Tensão Emocional. Estamos conversando com seu autor, Orson Peter Carrara. Bom, Orson, esse livro é um livro de poucas páginas, né? Porque ele tem 100 e poucas. 120 e pouco. Não é um livro de muitas páginas, é um livro... Isso. E ele é fácil de ler porque... nós somos direto ao assunto, né? Isso, não tem... Não tem nenhum rodeio. Não tem rodeio. A gente pega a frase de Emmanuel, parágrafo por parágrafo, e vamos construindo os pensamentos, inclusive nos utilizando de outros autores, né? Isso, Então a gente tem muita coisa para aprender, muito exercício para fazer. E ele traz para nós lições, na verdade, lições para o bem viver. Aí, como é que a gente vai aprender a fazer tudo isso que o livro fala, hein? Como é que a gente vai evitar isso? Pois é, Isilda, é um exercício diário, digamos, né? A gente precisa aprender isso, eu me incluo, estou falando para mim mesmo em primeiro lugar, porque sou uma criatura em lutas comigo mesmo. Então, uma das recomendações de Emmanuel, por exemplo, é não guarde ressentimento, né? De outro ponto ele fala confia na vida, de outro ele estimula o trabalho, de outro ele diz para não termos medos. Isso mesmo. Então são situações todas que exigem um exercício permanente para não nos entregarmos com tanta facilidade aos abatimentos e angústias, porque é uma tendência humana nós nos entregarmos com facilidade. Ficamos aborrecidos por tudo e por nada. Nos entregamos a tristezas por tudo e por nada, achamos que somos coitadinhos, e isso é um desastre para nós. Porque todos nós somos criaturas capazes de reagir das adversidades e de construir horizontes de renovação para nós mesmos. Basta que tenhamos a vontade de analisar cada situação adversa, o que é que a vida está tentando me mostrar com esta suposta agressão que eu estou achando que estou sendo agredido. O que é que eu estou querendo aprender com isso? Certo. Veja, dentre essas citações, por exemplo, nós citamos o capítulo 15 do livro, capítulo 15, O Perdão, do livro Jesus no Teu Caminho, ditado pelo Espírito Públio, publicado também pelo Instituto de Difusão Espírita e recebido pelo médium André Luiz Ruiz. Isso. Neste capítulo, o Espírito cita que as mágoas alimentadas e guardadas acionam processos de AVC, ela aciona processo de infarto, ela dilacera as nossas células. Então nós verificamos que nós precisamos reagir às adversidades, seja o medo, seja a mágoa, seja a vaidade, seja a arrogância, prepotência, sejam tristezas, desânimos, frustrações. Nós precisamos aprender a reagir a tudo isso pelo nosso próprio bem, porque quando nos entregamos a ela, nós estamos agindo contra nós mesmos. Uma coisa que é interessante, que o livro mostra claramente, assim, não querer agradar a todos porque não é possível. E, ao mesmo tempo, pegar atenção
alheia, as tensões alheias, pegar para si o problema do outro. Muitos de nós cometemos o disparate de carregar o mundo nas costas. Verdade. Não é por aí, né? Porque cada criatura tem o seu desafio próprio a levar adiante. É claro que nós temos o dever de estender as mãos a quem está necessitado, certo. A quem passa por provações, a quem enfrenta adversidades. Mas, ao mesmo tempo em que oferecemos ajuda, nós também não podemos descer ao poço onde o sujeito está saturado, porque a gente vai ficar lá dentro também. Você não vai conseguir ajudar. Exato, a gente tem que ajudar, mantendo-se numa posição de serenidade também e não querendo resolver todos os problemas, porque os problemas existem para serem superados e que nos amadurecem, né? Como alguém que está em depressão, se a gente cair no buraco da depressão, a gente fica depressivo também, quer dizer, verdade. Vamos estimular a pessoa, vamos ajudá-la, mas não vamos ficar depressivos para ajudar um outro depressivo, né? Então o Emmanuel faz para a gente uma lembrança, né? Ele relaciona vários tópicos. Então ele vai fazendo você lembrar-se de coisas óbvias. Óbvias, que a gente não vê no cotidiano, porque se envolve justamente com as coisas que não precisam. Tanto é que ele fala, inclusive, do medo da morte. O medo da morte envolve o medo do céu e inferno, o medo do diabo. Ora, diabo não existe, o diabo é criação da imaginação humana. O céu e o inferno são apenas estados conscienciais. Nós estamos no inferno quando estamos revoltados. Isso. E estamos no céu quando estamos com a consciência em paz. Então veja. É interessante, Orson. Certa feita eu estava conversando com uma amiga e a gente citou isso. Porque justamente uma pessoa estava perguntando onde é o céu, onde é o inferno. Então, quando a gente mesmo você citou a dona de casa, né? Sim. Quando ela fala assim, a minha vida, não, é um inferno. A minha vida é um inferno. Ela é. Ela agora está afirmando. Não é? Aí ela fez a comidinha bonitinha, a visita saiu feliz, ela falou assim, nossa, eu estou no céu. Pronto, mudou, né? É muito interessante. É por aí, né? E sabe, Zilda, existe uma afirmação de que esta mensagem de Emmanuel é um verdadeiro tratado de psiquiatria. Porque, além de todos os conselhos salutares que ela traz, essa mensagem, Emmanuel nos incita à coragem, como já dissemos em blocos anteriores, a coragem diante do inevitável, diante das situações estressantes e adversas. Levantemos a cabeça, porque ficar desesperado, ficar triste, revoltado, angustiado, não vai resolver nada. Verdade. A irritação não resolve, só complica. Então nós temos que usar os recursos do amor e do bem para superar. Uma coisa que eu achei também assim extraordinário é quando ele fala para não abandonarmos a intuição, a inocência e a fé. São valores extraordinários, imprescindíveis, que todos precisamos, né? Porque são valores que nós precisamos para viver e construir a nossa própria serenidade. Bom, Orson, como é que a gente pode conseguir esse livro extraordinário? Vamos dar aqui uma oportunidade. Os telespectadores interessados em adquirir a obra, né? Então, nós temos aqui, para você que está interessado nesse livro, você pode entrar em contato com a editora através do telefone 0800 770 2200, 0800 770 2200, ou ainda pelo site www.solidum, com M no final, e editora, S no começo, né? Isso, S no final, solidumeditora.com.br. E você vai poder começar a exercitar aquilo que a gente deve fazer todo dia, né? O grande objetivo da obra foi divulgar a mensagem de Emmanuel, que é um documento preciosíssimo que está lá dentro do livro Companheiro, que não é tão conhecido. Para a gente não perder isso, não perder, e auxiliar outras pessoas. É extraordinário. Bom, Orson, a gente chegou ao final. Olha, foi uma conversa muito boa. Muito agradável. Muito agradável e muito importante. Não ficamos tensos, né? Pois é. Estamos alegres com a interação aqui com o telespectador e a oportunidade desse diálogo. Nós agradecemos muito a sua participação, Orson. Eu que agradeço e remeto ao nosso telespectador o nosso abraço, o abraço de felicidade e de paz e serenidade interior. Muito obrigado. Se você tem alguma sugestão para nos enviar, você pode nos escrever repensar@redemundomaior.com.br. E se você quiser ainda adquirir esta obra através da editora Mundo Maior, você pode entrar no site www.mundomaior.com.br. Nós temos um encontro na próxima semana. Até lá!